Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da Universidade Estadual do Ceará, do ano de 2025, que é uma questão teórica, né, sobre funções inorgânicas. Com relação às funções inorgânicas, assinale a afirmativa verdadeira. Letra A. Os ácidos não conduzem corrente elétrica, porque não são substâncias eletrolíticas. Tá estranho isso aqui. E eu vou te explicar o porquê que esse item ele tá errado. Quando ele fala que não são substâncias eletrolíticas, né? Tá errado por quê? Porque ele desconsidera uma seguinte situação. Realmente, os ácidos, eles não conduzem corrente elétrica, mas somente quando eles estão puros. Aí eles não vão conduzir. Agora, quando esses ácidos eles estiverem em um meio aquoso, aí tu lembra lá, que quando eles estão em um meio aquoso, Arrhenius falava que o que iria acontecer? Os ácidos ionizavam e formavam íons em solução, liberava H+. Então, se eu tinha íons em solução, ter íons em solução é sinônimo de substância eletrolítica. Por quê? Porque para que eu tenha uma substância eletrolítica, que é uma substância que eu tenha possibilidade de correr eletricidade ali dentro, eu tenho que ter íons em solução. E em meio aquoso, o que vai acontecer? Vai sim conduzir eletricidade, porque os ácidos em meio aquoso, eles ionizam. Então, esse item A ele está falso. Então, guarda essa informação. Substância ou solução eletrolítica é aquela solução em que há possibilidade de correr eletricidade. E para que eu tenha eletricidade, eu tenho que ter íons em solução. E uma das maneiras de se ter íons em solução a partir de ácidos é fazer ele ionizar em meio aquoso. Aí sim vai conduzir. Então, essa alternativa A está falsa demais. Letra C. As bases reagem com ácidos formando água e óxidos. Moçada, não é água e óxidos. Por quê? Porque aqui a gente tem uma reação chamada de reação de neutralização, que é uma reação ácido-base, tá? Essa reação de neutralização ela também pode ser chamada de salinização ou salificação. Justamente porque quando eu tenho um ácido reagindo com uma base, eu tenho formação de sal e água. Por isso que a gente chama essa reação de ácido-base também de salinização ou salificação, porque vai produzir sal, não óxido, como ele fala na letra C. Letra D. Os sais não conduzem corrente elétrica em solução. Vamos aqui comigo. Os sais, eles conduzem sim, mas também requer uma seguinte condição. Porque é o seguinte, eles, quando puros, não vão conduzir, certo? Porque quando eles estão puros, eles estão no estado sólido, certo? Vou te dar um exemplo de sal. Sal de cozinha. Se tu chegar lá na tua casa, no saleiro, não vai conduzir eletricidade daquele jeito. Agora, a partir do momento que você coloca esse sal em meio aquoso, ou você funde ele, aí sim vai começar a conduzir eletricidade. Professor, como assim fundir? Porque eu te falei que o sal, ele geralmente ele está no quê? No estado sólido. Então, se você tem o estado sólido e, por exemplo, passa para cá para o líquido, fazendo fusão, aí sim tu vai ter possibilidade de conduzir corrente elétrica, porque os íons eles já estão em uma solução agora dessa maneira, beleza? E em meio aquoso, obviamente, porque os sais em meio aquoso, eles vão fazer o quê? Eles vão dissociar em meio aquoso. Dissocia, diferentemente aqui dos ácidos que ionizam em meio aquoso. Então, para você ter corrente elétrica, uma solução eletrolítica, tu tem que ter íons em solução. E algumas maneiras é através dos ácidos, colocando ele em meio aquoso, porque aí ele ioniza, ou através dos sais, que aí eles vão passar por fusão, ou eles vão entrar em contato com o meio aquoso, e aí sim vão dissociar e também conduzir eletricidade. Isso aqui também é válido, tá? Para as bases, certo? As bases também se comportam dessa seguinte maneira. Então, letra A, falso. Letra C, falso. Letra D, falso. Gabarito, letra B de bola. Os óxidos são formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Perfeito. Porque qual é o conceito de óxido? Óxido é um composto binário, onde o elemento oxigênio é o mais eletronegativo. Se eu tiver aqui presença do flúor, aí ele deixa de ser o mais eletronegativo, beleza? E aí, só para aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês,
Se eu ter, por exemplo, isso daqui, OF2, isso não é um óxido, tá? A gente chama isso aqui de fluoreto. Beleza? É isso? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Curte aqui. Se você gostou de verdade, compartilha com os seus amigos, porque aí a química, ela acontece.